E agora eu vou começar a transmissão ao vivo. Tá iniciando o streaming. Certo. Bem, boa tarde, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Robson pela participação no nosso seminário. Hoje ele estará apresentando para nós o seminário de Geotecnologias aplicadas ao saneamento remoto. O Robson é professor do Instituto Federal de Educação em Ciência e Tecnologia do Mato Grosso, no campus de Cuiabá, e ele faz parte aí, né, do nosso grupo do Lares, na UFSCar. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre esse processo, né, de usar geotecnologias juntamente com o sensoramento remoto. Obrigada pela participação, Robson, e bom seminário para todos. Okay. Obrigado, Keren, pela apresentação. Obrigado, Fred, aí, pelo convite, para a professora Keren também. Eu vou tentar abordar a questão das questões locais do estado de Mato Grosso, né, da importância da agricultura e do agronegócio no estado de Mato Grosso em relação ao Brasil também. Tentar trazer um pouco dessas questões que estão em relevância atualmente, igual IoT, né, Internet das Coisas, Machine Learning, e depois mostrar um pouco o que a gente já fez e está fazendo. Eu agora estou afastado um pouco, mas ainda o grupo ainda continua ativo lá, né, em Cuiabá, e mostrar um pouco o que a gente já fez e está fazendo, tá? Vou compartilhar minha tela aqui. Todo mundo consegue ver? Conseguimos sim, Robson. Tá. Bom, então, por que a gente fala geotecnologias? Porque é uma união entre tecnologias aplicadas a terras com tecnologias que envolvem eletrônica, envolve sistemas de controle, envolve sensores ópticos, né, que é imagem de satélite, sensores orbitais, sensores embarcados em aviões e vantes, e aplicado ao sensoramento remoto, que são técnicas para gerar um sistema que a gente chama de GIS, né, o SIG, Sistema de Informação Geográfica, tá? Eles aplicando essas técnicas para gerar esse sistema SIG. Ao sumário da apresentação, os indicadores de Mato Grosso, como comentei anteriormente, né, as características de Mato Grosso em relação a nível Brasil. Falar um pouco sobre Vant, mas bem introdutório, só para trazer a questão do Vant, do IoT e do Machine Learning. O que nós somos lá dentro do Instituto Federal de Mato Grosso, né, que às vezes a pessoa pergunta que às vezes acha que a Geotec é um laboratório à parte, mas não, nós fazemos um grupo de trabalho dentro do Instituto Federal de Mato Grosso. E alguns projetos de pesquisa, extensão e ensino, o que estamos fazendo e as referências bibliográficas. Tá? O que é interessante do estado de Mato Grosso, além de estar no centro, né, esse é um gargalo aí do estado de Mato Grosso, é que cabe o país da Alemanha somado com o país da França dentro do estado de Mato Grosso. Então, por esse motivo, foi dividido o estado de Mato Grosso em 7 grandes regiões aqui, tendo uma noroeste, norte, nordeste, centro-norte, leste, sudeste e centro-sul, onde o estado de Mato Grosso está localizado aqui no centro-sul. As regiões que a gente fez trabalho de campo, nessas campanhas que a gente fala campanha, né, trabalho de campo, uma estava na região da centro-sul e outra estava na região 4 aqui, centro-norte aqui, tá? E aí tem uma perspectiva da FAO, que é a Food Agriculture Organization das Nações Unidas, que a população mundial pode atingir
um crescimento de 10%, atingindo 8,1 bilhões de pessoas, né? Então, na previsão de 2025. Então, temos que alimentar essa população. E segundo a OCDE, que é Organization for Economic Cooperation and Development, as projeções para até 2025, o Brasil será responsável por 40% do crescimento da demanda de fornecimento de alimentos e fibras de energia para o mundo. Ou seja, é o celeiro do mundo. Isso, a previsão é de 2025, não está tão longe, né? Isso aqui pode ter mudado também, esse cenário, né? Isso foi antes da pandemia, né? Então, pós-pandemia, tem uma guerra ocorrendo aí também, então isso pode ter mudado. E temos um gargalo também, a falta de fertilizantes, devido a gente ser refém dos fertilizantes que vêm da Europa Oriental. E em termos de ranking mundial de commodities, o Brasil é em primeiro lugar na produção de café, suco de laranja, cana-de-açúcar, soja. Terceiro lugar em bovinos, óleo de soja. Quarto lugar em milho, aves. E quinto lugar em algodão e suínos. Em relação ao PIB brasileiro, o PIB do agronegócio corresponde a em torno de 26,4%, isso em 2020. E aqui temos a distribuição dos estados dentro desse percentual do PIB do agronegócio, cujo estado do Mato Grosso corresponde a mais de 50%, 56,2%. Sendo que, na sequência, temos o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais e Bahia. Então tem essa sequência aí, para vocês observarem a importância do estado do Mato Grosso aí. E se eu pensar somente no estado do Mato Grosso, no ranking brasileiro, ele é o primeiro lugar em produção de bovinos, soja, milho e algodão. Tá? E especificamente nós tivemos uma parceria com o Instituto Mato Grossense do Algodão e realizamos as campanhas, que a gente diz, né, na cultura do algodão. Mas nada impeça que essas geotecnologias aplicadas a gente possa utilizar em qualquer outra cultura. Tá? O interessante também perceber, eu não trouxe para essa apresentação, mas há uma relação direta da produção de bovinos, suínos e aves com a produção de soja e milho. Então, geralmente, onde tem uma agroindústria do setor bovino, ou suíno, ou de aviário, tem uma produção relevante de milho e de soja para alimentar esses animais. Né? E uma coisa interessante também, e eu esqueci de comentar dessa nossa referência aqui, o IMEA, é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Tá? É um instituto que eles geram esses relatórios. Então, a fonte eu tirei direto da fonte dos relatórios desses esse grupo que estuda o estado do Mato Grosso. Tá? E dentro do IMEA, eles têm agora um portal que você consegue extrair dashboards, né? Extrair mapas, né? Que te indicam uma determinada dinâmica da agricultura, do agronegócio em geral. E aqui eu extraí exclusivamente o nível de exportação, né? Aqui eles colocam a série histórica, tá? Acho que até 92 aqui, mas eu anotei especificamente de 2022. Os principais exportadores, né, os principais que recebem a produção agrícola do estado do Mato Grosso, os principais países a China, Indonésia, Vietnã, Tailândia, Espanha, Turquia, Egito e Irã. Os commodities que são exportados são soja, algodão, milho e animais, geralmente, e outros resíduos. E importadores, também a gente importa bastante da China, o estado do Mato Grosso importa bastante da China, da Rússia, como eu comentei, da Europa Oriental, na questão de fertilizantes, importa do Canadá, da Argélia, Bolívia, Israel, Nigéria, Belarus, Omã. E o principal produto que é importado é adubo, fertilizante. Pode ver nos 3 primeiros itens aí, dessas séries históricas aí. Além do mais, petróleo, inseticidas.
Isso na questão da importação. Aí já falando mais da cultura que nós trabalhamos, né, durante 2017 até 2020, a cultura do algodão, aqui pode ter ficado um pouco pequeno, mas aqui é os top 10 estados exportadores de algodão. Mato Grosso, devido à série histórica, está em primeiro. Na sequência vem a Bahia, com menos da metade da série histórica, né, da produção. Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e Paraná. Tá? E aqui eu dei um... Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui. Aqui eu marquei somente 2021, para ver a quantidade de algodão exportado, né, pelos estados. A participação do Mato Grosso, né, continua bem acima do segundo colocado, da Bahia, Goiás, São Paulo, na sequência aí. Tá? E aqui é um dos gargalos, né? Como o Mato Grosso está no centro, o principal porto que recebe, aqui falando do algodão somente, é o Porto de Santos. Então, 84% da produção do algodão do Mato Grosso vai para o Porto de Santos. Ou seja, a grande maioria, né? E na sequência, Porto Paranaguá, do Paraná, que é 12%. E isso já caracteriza um elevado custo de logística, mas mesmo assim, a porta de saída desses produtos de exportação do estado do Mato Grosso é Porto de Santos, e na sequência aí com uma porcentagem bem menor, o Paraná. Tá? Tem outros estados, mas a relevância é bem baixa aqui. E aqui também um outro gráfico da exportação do algodão, em relação aos países que importam, né? Então a China, em 2021, também é um grande importador, na sequência Indonésia, na sequência Vietnã, né? Vietnã, Turquia, aí depois vem o Paquistão, Indonésia, Bangladesh, então são os principais importadores aí. Para a gente entender também um pouco essa dinâmica da balança comercial, de exportação e importação, da questão também da logística. E nisso, temos um resumo aqui dos indicadores. Esse gráfico aqui é um estudo um pouco anterior, que é 2015, do IMEA, mas ele ainda tem relevância aqui, porque esses gráficos que estão com fundo preto aqui são atuais, são o estudo que foi sintetizado em 2020. E aqui dá uma noção da mão de obra, a falta de mão de obra qualificada no agronegócio, sendo que 6%, isso na época de 2015, foi levantado esse estudo, 6% são analfabetos, 41% até o quinto ano, 33% é fundamental, 19% de ensino médio e 1% superior. Tá? E nesse outro estudo aqui, percebeu-se que o grande impacto da aplicação da agricultura de precisão é a falta de mão de obra qualificada. Eu estou elevando esse item aqui, porque a gente vai comentar mais na frente o que a gente está trabalhando dentro do IFMQ para atender, de certa forma, essa indicador aí. Aí tem os indicadores comparativos em termos de recursos naturais e localização. As vantagens são as temperaturas, precipitação, né, de chuva, relevo, calcário, sol, rios, terra, né, que é os recursos hídricos, muito sol e grandes hectares, vários hectares de terras aí. A desvantagem em termos comparativos, distância dos portos, que eu tinha comentado. E determinado solo, igual o cerrado, ele se transformou, se agricultável em pouco tempo, né? Não é uma tecnologia pouco tempo em relação aos últimos 40, 50 anos aí, tá? Então, às vezes, o determinado tipo de solo é desvantajoso. Aí, competitiva, os indicadores competitivos. A vantagem é igual a escala, né? Grandes áreas de plantio, tecnologia, existem esses agricultores, o pessoal do agronegócio em Mato Grosso, eles investem em tecnologia, e são empreendedores, têm um grande portfólio e atendem o mercado interno. Agora, a desvantagem, como eu já tinha citado, né, que é a logística, existe o problema de tributos também, burocracia e segurança jurídica, isso em geral,
E aqui, novamente, nesse estudo 2020, né, vem a falta de mão de obra. Então, Mato Grosso ainda tem esse problema de falta de mão de obra. Uma coisa que nós identificamos lá em 2016, eu acompanho esse estudo do IMED desde 2016, é a falta de mão de obra. E o custo da produção, que isso aí também está relacionado também a falta de mão de obra qualificada. Tá? E também a questão dos fertilizantes, defensivos, agrícolas. Tá? E para fechar esses indicadores, temos aqui o custo, um gráfico aqui do custo de frete por tonelada, né? Então, 57 dólares por tonelada, custo equivalente aqui. E o estado do Mato Grosso é onde tem os maiores custos e, consequentemente, vai continuar sendo, né? Porque ele está no centro, está longe de todo o litoral, está longe do litoral da outra parte da América do Sul aqui. Se não houver investimento na malha ferroviária, provavelmente esse custo vai manter alto. Então, aqui só para a gente ver a malha viária em relação aos Estados Unidos, o Brasil adota 61% do seu escoamento por rodoviário, sendo que os Estados Unidos 10%. Aqui no Brasil, 20% ferroviário, Estados Unidos 45%, hidroviário 13%, Estados Unidos 45%. Então, 90% do transporte ou escoamento de produção dos Estados Unidos é feito ferroviário e hidroviário. E o Brasil, quase que a maioria é feito por rodoviário. Tá? Então, isso eleva o custo de escoamento. Tá? Tem mais só para trazer essas questões aí do VANT. Tá? Temos aí o VANT que é utilizado tanto para coleta de dados, né, da área agrícola, em grandes ou baixas escalas, e também temos já drones, já há alguns anos, acho que foi lançado em 2018, se não me engano, drones que já fazem a pulverização automatizada aí, tá? Sendo que um dos gargalos, eu não sei como é que está hoje, parei de acompanhar um pouco, mas um dos gargalos na época era o payload e a bateria, né? Quanto a bateria vai segurar e o payload, quanto que ele consegue carregar para pulverizar. Mas vencendo esses obstáculos aí, a pulverização vai andar, vai tender a usar drones, né? Isso aqui também retira um pouco dos pilotos de aviões que fazem voos rasantes em cima das grandes propriedades também, que é uma profissão arriscada, né? E também a questão de risco de acidente. E também trazer isso para substituir. Aí temos aí os exemplos da Embrapa aqui, que é o que imita o helicóptero, os multirotores, as asas fixas. Aí em termos de flexibilidade e atualização, área de cobertura, né? O VANT, ele consegue trazer imagens de alta resolução, porém de pequenas áreas. Com o avião, eu consigo diminuir um pouco essa resolução, mas aumento a área. Já o satélite, eu aumento a área muito mais, né? Só que com baixa resolução geométrica. E aí tem alguns estudos que para fazer a contagem, fazer extração de características, fazer contagem de plantas ou verificar falhas. Aqui a questão dos dados coletados por imagens multiespectrais, aqui usando o índice NDVI, através do VANT. E aqui também a contagem de plantas. Aqui tem outro exemplo de contagem de plantas, isso tudo usando câmeras embarcadas em VANTs. Aqui identificando falhas. Tá? E aqui uma imagem termográfica para indicar também o estresse hídrico. Provavelmente essa região aqui está sob mais estresse do que a parte de baixo. E aí entramos no funcionamento multiplataformas. Então, o drone ele entra num desses elementos de funcionamento multiplataformas. Temos sensores que podem estar embarcados em humanos, ou em máquinas agrícolas, ou em estações, né, estações meteorológicas,
ou próximos a regiões do plantio, do cultivo. Isso vai me gerar uma tonelada de dados, né? Que é enviado de forma, às vezes, padronizada ou não padronizada para um servidor. Tá? Então, com isso, há necessidade de utilizar a aprendizagem de máquinas para tratar esses Big Datas, que é uma das ideias que eu estou fazendo na pós-graduação nesse sentido. E aqui, só para ter uma ideia da questão de investimentos, 2020 para chegar em torno de 2020 já passamos, né? Esse aqui era a previsão, o gráfico de 2020, era para chegar em 51, bilhões de dispositivos embarcados em áreas de cultivos para gerar dados. E aqui nós trazemos essa ideia que vai amadurecendo também, que é uma área nova para mim, como estou vim fazer pós-graduação aqui nesse sentido, de integrar esses dados coletados com aprendizagem de máquina. E a aprendizagem de máquina está como ideia central, porque os outros elementos fazem relação com a aprendizagem de máquina, que a inteligência artificial está mais alto nível, e a aprendizagem de máquina é uma interface entre os baixos níveis, ou os outros níveis. Por exemplo, o aprendizado clássico, que é o supervisionado e não supervisionado, o ensemble, que são métodos mais recentes para comparação de modelos, aprendizado reforçado, que não usa somente os dados já produzidos, mas usa dados do ambiente, e as redes neurais e o Deep Learning, que é aprendizado profundo, com os Multi-Layers Perceptrons, que é o MLP, Autoencoder, a CNN, que é um dos mais, vamos dizer, os mais famosos atualmente, aí, em relação também a determinados problemas, ela consegue adquirir uma acurácia bem relevante em relação aos outros modelos. E aqui um gráfico também indicando, aqui em termos de bilhões de dólares, aqui é março de 2019, que o dinheiro, né, o investimento vai estar concentrado em aplicações de aprendizagem de máquina, machine learning. Aplicações, plataformas, na sequência, robôs smart, plataformas com visão computacional, processamento de línguas, que também envolve machine learning, visão computacional, aplicações, enfim. Então, aqui é uma tendência que, na verdade, já é uma realidade há um certo tempo, né? É uma tendência que, no futuro, terá a integração entre esses milhões de dados que são gerados no campo com técnicas machine learning, que é a aprendizagem de máquina. E aí, o que nós estamos trabalhando aí no geral? O que nós somos, né? Nós somos um grupo de trabalho que a gente está dentro do Instituto Federal Campus Cuiabá, Instituto Federal de Mato Grosso, que existe um grupo de trabalho mãe, que a gente chama de núcleo de artífices, que na verdade são um grupo de pessoas que pensam em como avançar metodologias de ensino e aprendizado dentro do Instituto Federal de Mato Grosso. Tá? E a ideia desse núcleo de artífices, inicialmente, era ter vários laboratórios temáticos. Só que devido à dinâmica do IF e alguns problemas e tal, ou algumas limitações, não problemas, limitações, o único laboratório que está, vamos dizer, vingou, é o laboratório de geotecnologias aplicadas. Então, esse Geotec, o laboratório de geotecnologias aplicadas, está dentro dessas metodologias de ensino aplicado à mão na massa, ou seja, ao aplicado, né? E por isso a gente criou um grupo de trabalho, agora temos um grupo de pesquisa também no CNPq, dentro dessa temática, mas nada impede que o grupo de trabalho núcleo de artífices desenvolva outros laboratórios temáticos, tá? Mas isso tudo dentro da visão do Instituto Federal, onde nós temos ensino médio,
ou seja, a gente pode pegar um aluno de ensino médio, já tratar essas questões de geotecnologias aplicadas ou um outro laboratório temático, fazer uma iniciação científica dentro do ensino médio. Nós temos também cursos técnicos que também são relevantes para a atualidade, ou ele trabalhar em cima do curso técnico subsequente. E também temos o ensino superior, cujo curso que eu ministro aula é o Engenharia de Controle de Automação. Nós temos também a Engenharia de Computação lá, temos turismo, temos agora acho que superior turismo. E nesse sentido, a gente pode pegar um aluno que começou lá, por exemplo, fazendo eletrônica. Aí da eletrônica ele entende o que é sensoramento remoto, o que é aplicado no campo, o que são os sensores, e aí ele pode partir para um curso técnico subsequente, que é para ser eletrotécnica, ou geoprocessamento também, nós temos esse curso lá. E aí talvez ele sinta interesse em fazer uma engenharia, que pode estar no mesmo instituto. Ou ele pode ir para um outro instituto, mas com uma base muito mais reforçada do que alguém que sai do ensino médio comum, né, vamos dizer, geral, sem essa base de iniciação científica. Aqui nós temos o link aqui do Pesquisa em Geotecnologias, tá? Atualmente estão participando o professor Paulo Henrique Correia, o Peter, o Roberto Souto, eu como membro, e o Juan Carlos. E temos 2 técnicos, o Edivaldo e a Verbana. E aqui alguns alunos que são egressos aí, que eu não acho que não estão autorizados, mas eles já colaram o grau. Tá? E qual que é a proposta de geotécnica, em termos de... A metodologia que foi desenvolvida lá no Núcleo de Artífice, a proposta de geotécnica, é ensino mão na massa, ensino hands-on. Ensino médio, técnico, tecnológico, superior, pós-graduação. Ensinos e projetos aplicados à pesquisa aplicada e à extensão tecnológica. Aí, esses projetos de ensinos, dentro da área de linguagem, ciências humanas, matemática, ciências da natureza, geotecnologias e automação. Então, a gente mantém esse foco para trabalhar com projetos multidisciplinares. Tá? E um dos nossos focos é atuar, ou melhor, as nossas atuações para gerar o foco, que é ser referência em geotecnologia e automação aplicada, é atuar na área ambiental, territorial, agricultura, pesquisa, extensão e projetos de ensino. Então, a gente mantém essas vertentes para focar no trabalho e ser uma referência, pelo menos no Instituto Federal ou na região de Cuiabá, em termos de geotecnologia e automação aplicada. E mais precisamente, eu estou atuando mais na área de agricultura, mas temos outros professores que trabalham na área ambiental, monitoramento de chamas, fogo, na área territorial, em termos de validação de registro de propriedades, temos essas outras áreas também atuando. E dentro de pesquisa, extensão e projetos de ensino. Aqui nós temos um diagrama onde a gente apresenta aqui que nós estamos dentro do Instituto Federal, com o Laboratório de Geotec, que faz o link com outra instituição, o UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, com a geografia, através do professor Peters, Rolf, e com o FMT também, isso aqui na geografia graduação, e também através do professor Peter na física ambiental, na área de mestrado e doutorado. Então a gente faz essa interligação. E atualmente, com a minha vinda agora para a UFSCar, através da parceria com a professora Kelly e o professor Roberto Inoue, a gente está desenhando uma parceria para fazer esse fluxo de informações, de metodologias ou de técnicas entre os institutos, usando novas formas de gerar rotas autônomas ou novas formas de processamento, integrar isso também com o aprendizado de máquina, que é uma das grandes vertentes aí do futuro, e internet das coisas. E aí eu vou mostrar agora um pouco do que nós estamos fazendo.
Já está um pouco mais antiga essas fotos aqui, mas aqui já coletando amostras, desenvolvendo a aplicação de embarcado, aqui reuniões de processamento dos dados, aqui o drone que a gente utiliza para coleta de dados, eventos interinstitucionais aqui com a Universidade Federal de Goiânia, foi aqui que nós conhecemos essa plataforma Matrice, que ela tem um payload razoável, né? E ela é estável. Aqui um evento interinstitucional com a geografia e uma universidade da Alemanha, onde vem um grupo de alemães para conhecer o agronegócio no Mato Grosso, conhecer o Pantanal. Aqui os nossos alunos, né, de ensino médio, essa aqui é a nossa aluna de graduação, engenharia de controle de automação, alunos de ensino médio, fazendo coleta, alunos de graduação, fazendo análise de imagens coletadas. É necessário a gente fazer amostragem do solo também, e a gente trabalha com essa amostragem para fazer correlação com as imagens. Aqui é interessante essa foto, que no mesmo momento que a gente coletar as imagens desse talhão aqui, dessa área do algodão, eles pulverizaram um determinado defensivo ou fertilizante, que depois nós fomos observar no pós-processamento, ou durante o pré-processamento, que ele deixa alguma lâmina, tipo uma cola em cima da planta, podendo gerar uma característica artificial da planta, não original. E essas imagens que nós coletamos dessa área são imagens multispectrais. Aqui o laboratório, como ele é, né, com os alunos do ensino médio, fazendo esses trabalhos aqui, avaliação de imagens orbitais para detecção de fogo, do uso da terra, palestras, os alunos também desenvolvem essas discussões de palestras, e já estamos, acho que mais de 7 anos, né? E o Laboratório Geotec começou em 2015, temos um evento também online, se alguém quiser acessar depois, tem uns eventos online aí de discussões tecnológicas, e também tem um grupo no YouTube que é relacionado ao núcleo de artífices, que é um tema mais geral, não é o tema específico do Geotec. Tá? E aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos utilizando sensores multispectrais, que é a Mica Sense, que tem 5 bandas, banda vermelho, azul, verde, a próximo infravermelho, que é Red Edge, e a NIR, que é próximo infravermelho. E com base, né, nessa câmera, a gente coleta essas imagens e faz um processamento para entender o comportamento do algodão em determinadas fases, indicando um índice vegetativo, que é um índice que faz um cálculo matemático, uma álgebra, assim dizendo, dessas bandas, me dizendo, a planta está com índice NDVI baixo, então ela está com algum problema. Se está alto, ela está saudável. E fazer essa relação com dados de solo, como coleta de amostras, coleta do solo, com a infiltração, a produtividade. Tá? E aqui uma amostra dessa imagem multispectral. Aqui são as 5 bandas, mas ela tá, na verdade são 5 bandas, das 5 bandas eu tirei 3, fiz a composição RGB. Então o que vocês estão enxergando aqui é uma cor esverdeada da RGB, mas usando essa câmera multispectral. Tá? E está trabalhando com monitoramento de áreas de 2 hectares a 200 hectares por campanha, né? Ou por dia de campanha. E como que essa imagem multispectral pode aparecer? Dessa forma aqui. Então aqui eu tirei o índice vegetativo, o NDVI, onde essa região aqui está mostrando mais esverdeada, provavelmente ela está mais nutrida, ou ela não sofreu estresse. Essa região aqui falta sob estresse, ou está faltando nutriente, ou pode ser a variedade, ou uma mistura de variedade. Então, nesse sentido que a gente faz a avaliação. Aqui não estou falando visualmente, mas isso é feito via estatística, via processamento digital de imagens, que são técnicas que a gente adota lá. E a ideia é extrapolar essas técnicas de processamento digital de imagens, com estatística, para ir para um aprendizado de máquina.
Então, por isso que eu vim fazer a pós-graduação aqui, o doutorado aqui. Aqui é uma imagem RGB. Aqui ela está tirando uma foto ortogonal, né? Ela está no ângulo nadir, está 90 graus em relação ao solo. E aqui uma foto panorâmica de como que é essa região do experimento do IMA, do Instituto Mato Grosso do Algodão. Esqueci até de colocar o logo aqui do IMA. Se foi uma falha minha, mas atualizo antes de entregar a apresentação para vocês. Então, aqui é um experimento que, devido a essa parceria com o Instituto Mato Grosso do Algodão, eles desenvolvem essa separação em parcelas, e dentro dessa parcela eu tenho algumas variedades, e elas são misturadas. E metade desse talhão de 2 hectares, ele é estressado, ou seja, tem um período da evolução, eles param de irrigar, e é outro período outra parte eles irrigam normalmente. E avalia a produção no final do que foi estressado e do que não foi estressado. Tá? Sensores termográficos, a grande desvantagem de usar esse sensor termográfico que a gente está utilizando é a resolução, que a MicaSense, que é o multispectral, a gente consegue chegar a 5 centímetros de resolução por pixel, ou seja, eu tenho um pixel que tem 5 centímetros de altura e 5 centímetros de largura, que é a resolução geométrica desse pixel. Já na termal, que a gente consegue fazer um mosaico, eu tenho que trabalhar com 3 vezes o tamanho no menor valor da MicaSense, que é 15 centímetros. Então, essas imagens aqui são coletadas numa altura um pouco maior do que a MicaSense, para gerar uma resolução de 15 centímetros para fazer o mosaicamento. Interessante aqui também observar essas cruzes aqui, que são do material reflexivo, um material de alumínio, para a gente fazer as amarrações entre cenas de campanha, tá? Que a gente chama de pontos de controle, o Control Ground Points. E ele é desse material reflexivo, porque como a incidência solar aqui é muito forte, aqui a temperatura no solo chega em torno de 50, 60 graus, ele fica preto na termal. E isso, combinado com GPS RTK, que na verdade é o PPK, que a gente coloca um GPS na base e anda com outro GPS rover coletando o centro desses pontos aqui. E depois que coletar todos esses pontos, junto com essa base já coletando a referência, a gente faz um pós-processamento cinemático, que chama PPK. Então, agora a imagem termal, a gente consegue amarrar com a imagem multispectral e com a imagem RGB. Então, aqui, pode observar agora que eles geram um sinal termal bem baixo, está bem preto, então a temperatura bem baixa por causa do material reflexivo. E se a gente observar aqui que o solo, esse clarão aqui, provavelmente é a maior temperatura. Então, aqui onde eu tenho a maior temperatura, deve estar em torno de 50, 60 graus. Isso usando um outro sensor óptico local, a gente consegue averiguar que chega mais ou menos nesse nível de temperatura. Parece meio estranho, meio absurdo, mas é quente mesmo. E aí a gente consegue ver as variâncias, as variabilidades na cultura do algodão. Por exemplo, aqui ó, ela está mais fria, o algodão está mais frio, e pode ser, por consequência, está mais nutrido. Aqui ela está mais quente, pode ser também por consequência que está mais desnutrida. Aí é a relação dos dados de solo, os dados da variedade do algodão com a imagem coletada via drone. Tá? E mais recentemente, com o trabalho do professor Paulo Henrique, que fez um mestrado lá com o professor Peter Weinhoff, da Geografia, ou da Física Ambiental, é trabalhar com sensores IoT, sensores... aqui nós estamos na cultura do milho, né? Uma fase experimental, fazer a coleta da umidade do solo, a temperatura do solo e fazer a coleta do bulbo seco e a umidade também de diferentes alturas do milho. Então, coleta aqui uma temperatura, umidade nessa altura, depois coleta nessa outra altura, depois coleta nessa altura. Porque
há um gradiente de variação de temperatura, onde mais quente está em cima e mais frio está embaixo, devido à copa, devido à característica da folhagem. Então, estou trabalhando nesse sentido aí. O professor Paulo desenvolveu essa técnica aí. Inclusive, ele está fazendo um projeto para tentar vir também para o UFSCar fazer o doutorado dele aqui. Então, essa é outra vertente que está trabalhando. E o Machine Learning, assim, eu descobri que eu já trabalho com Machine Learning depois que eu vim fazer a pós aqui. Onde, na disciplina de aprendizagem de máquina, a gente vê lá que existem os classificadores Segment Mean Shift, que na verdade são segmentadores, né? Que eles agrupam ou segmentam uma imagem RGB com base em algumas características. Você coloca lá uma semente, uma semente padrão, um raio, e ele consegue segmentar alguns termos aí. Aqui usando o ArcGIS, alguns elementos. Aqui eu fiz esse exemplo lá desse parquinho aqui, onde ele consegue segmentar até esse traço aqui, não sei se você consegue ver. Ele consegue segmentar esse traço, aqui dá uma misturada, ele consegue separar algumas, isso sem algoritmo não supervisionado, né? Sem supervisão. Consegue detectar diferentes partes do solo. Eu esqueci de deixar a imagem tradicional aqui também. O carro aqui ele conseguiu segmentar o vidro, o teto, segmentou até a sombra aqui, ó, dá até para retirar a sombra, que são outra característica também, que lá no campo pode ser um ruído para os nossos dados. A copa da árvore aqui, ó, ele acabou segmentando, que é esse algoritmo não supervisionado de machine learning, ou aprendizagem de máquina, Segment Mean Shift. Aí tem o Randall Tree Classifier, tem o vizinho máximo, o vizinho próximo, né, Likelihood, com outro ali. Tem outras ferramentas, mas eu só trouxe aí porque para o processamento a gente trabalhou nesse sentido aí. Daqui a pouco eu vou mostrar. O QGIS também, que é a versão gratuita, vou usar a versão gratuita de SIG. Lembrando também que eu falei lá anteriormente da questão das ferramentas ou do SIG, né, o Sistema de Informação Geográfica. O ArcGIS é uma comercial, sabe? Os mais famosos aí. O QGIS também é bem famosa na questão do processamento aí, e estabilidade do software. Existe uma biblioteca que você instala que chama Orfeo Toolbox. Dentro dessa Orfeo Toolbox também eu consigo fazer essa mesma segmentação. Aqui talvez que não detectou esses traços no meio, da mesma imagem que eu coloquei aqui para segmentar. Acabei não colocando o carro aqui, segmentou a forma geométrica, segmentou as curvas. Também tem os algoritmos de machine learning. Por exemplo, cadê o Orfeo? Tá tudo aqui. Caminhos, tem o que também é machine learning. Tem o segmentation, acho que eu usei foi aquele. Enfim, é mais para trazer essa nomenclatura do machine learning dentro do processamento. Então, e o legal dessas duas ferramentas, a ArcGIS, tanto que GIS, elas trabalham com a linguagem Python em background. Você consegue integrar a programação em Python com essas duas plataformas aí, QGIS e ArcGIS. Também existe outra plugin errado do QGIS, do QuantumGIS, né, que é o Smart Map, tá? Que é para pegar pontos do seu talhão. Eu coletei pontos desse talhão aqui, dessa região, e ter uma determinada característica. Eu posso interpolar através de algoritmos Machine Learning Support of Vector Machine, para gerar esse mapa com uma determinada variabilidade com base nos pontos amostrados. Então é bem interessante também essa outra ferramenta. E aí, trazendo agora para a nossa realidade, aqui foi o algoritmo Segment Mean Shift que nós utilizamos
para segmentar os mosaicos multiespectrais, termais, ou na verdade a gente usou o mosaico multiespectral para fazer a segmentação e avalia o centroide dessa parcela, por exemplo, e coleta, por exemplo, nesse centroide, qual que é o nível de NDVI, ou qual que é o nível da banda vermelha, banda verde, banda azul, banda próxima infravermelho. E nesse retângulo aqui é onde foi coletadas as produções da determinada variabilidade. Então eu avalio aqui os centroides dentro dessa área aqui da produtiva, que são esses pontos roxos, e gero uma tabela, uma grande tabela. E aqui do lado nós temos uma imagem espectral lá do dia 6/6/2019, onde aqui eu tenho um mosaico termal, que dá para ver claramente a diferença da parte que foi estressada. Ela está mais quente, ou seja, está mais claro, né? A imagem termal, quanto mais claro é mais quente. E do irrigado. O irrigado ela está bem mais fria. Tá? Aí eu tenho uma imagem muito espectral aqui que está numa combinação para gerar esse realce. Não é uma combinação para fazer avaliação, mas ela dá esse realce. Dá para observar também que aqui a parte de cima ela ficou mais sombreada, a parte de baixo ficou mais esverdeada. Também está indicando uma diferença entre o estressado e o não estressado. E aqui já o índice NDVI. Aqui o NDVI já processado, também indicando uma correlação direta com essa imagem termal. E aqui as parcelas para fazer extração das variedades do algodão. Tá? Aqui nas escalas, vai de 0 a 100 aqui, e aqui 0 a 4 metros. Ou seja, eu dei um zoom em uma dessas parcelas aqui. Então, peguei duas parcelas e dei um zoom aqui. Para mostrar aqui o algodão, né, essa parte mais azul. Provavelmente aqui é um algodão debilitado, aqui o solo. Para mostrar essa integração aí. E também dá para fazer a extração de uma determinada variabilidade, uma variedade de algodão, a parte estressada e não estressada. Aqui eu extraí a imagem termal, dá para observar que a parte estressada, o gradiente de cores é bem mais claro do que o gradiente de cor de baixo, apesar de que houve uma falha aqui. E essa falha, geralmente, ela pode ocorrer devido à plantadeira ou devido à germinação. E aí, por isso que existem 4 repetições aí do material, para se caso um der problema, tem outro material para avaliar. E aqui algumas questões mais práticas. Por exemplo, dependendo do horário que a gente for coletar as imagens, começa coletando sem sombra, mas devido à dinâmica do céu, pode ser que ocorra uma sombra no meio do caminho aí. Então, isso aqui é uma influência das condições atmosféricas do determinado horário. Então, aí, isso pode gerar um erro de análise. Mas como esse sombra espectral ele tem, a gente tira uma fotografia da quantidade de luz que chega numa placa e ele tem um sensor de irradiação solar, dá para tratar isso computacionalmente. Tá? Então não é uma coisa impossível de fazer, mas se você não tratar isso, pode gerar erros de medição. Aqui nas imagens termais, aqui foi coletado 3 horários, né? 10 horas, meio-dia, 14 horas, a influência do horário sobre a coleta, onde 10 horas da manhã dá para ver que há a diferença, aqui é o mesmo ponto, os 3 solos no mesmo ponto, há uma diferença entre esse ponto e esse, de temperatura, mas meio-dia chegou um aquecimento tão elevado que o solo ficou quente o suficiente para não ter nenhuma diferença entre um ponto e outro, e às 14 horas começou a esfriar, só para avaliar a interferência da emissão termal durante o tempo. E aqui um gráfico indica a infiltração dessa mesma área, onde a parte mais esverdeada onde tem menos infiltração e a parte mais laranja tem mais infiltração. E é isso, pessoal. Esqueci de desligar o som. Opa. Ó, travou, viu?
Sem problema. Bem, obrigada, Robson. Muito legal. Assim, eu sou meio suspeita para falar que trabalha com EVs, né? Estamos aí nessa área. Pessoal, tem alguma pergunta para dizer? Fiquem à vontade para abrir o microfone, perguntar para o professor Robson. Pessoal, alguma pergunta? Peraí, deixa eu ver aqui. Então, pessoal, fiquem à vontade. O Robson, ele está fazendo doutorado aqui no BC conosco, né? E temos oportunidades também de vários trabalhos aí para fazer iniciação científica e TCC junto ao trabalho, né, do Robson, junto com o FMT. Nós estamos iniciando uma colaboração junto à universidade, né, ao instituto, né, e fiquem à vontade para entrar em contato comigo, professor Roberto, com o professor Robson. Eu acho que o que nós gostamos muito de estar trabalhando nessa área é que existe a possibilidade de efetuarmos a prática disso e saber que é um trabalho que ele vai ser aplicado, né? Ele está sendo aplicado, né, na prática também. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Certo. Robson, você comentou sobre as câmeras termais, né, e as multispectrais. A questão dessas duas câmeras, né, a termal, vocês têm utilizado ela mais para identificar as questões de nutriente? Porque assim, eu nunca usei a termal para identificar, só para tentar identificar Objetos. pessoas, né? Isso, né? Pessoas. E até mesmo uma aplicação legal que eu tinha visto, que daria para fazer a identificação de ninhos de formiga em plantação. Eu nunca peguei uma câmera termal e coloquei um ninho de formiga para ver como que ficaria, né? Mas a implantação de eucalipto, quando o eucalipto está pequeno, existe um problema grande com a infestação de formiga. E aí colocar uma... E aí vocês estão utilizando a câmera termal para identificar o que nas Aqui plantações? é a temperatura do talhão, conforme está aqui, ó. Ah, tá. A temperatura mesmo, né? É, a temperatura mesmo. Por exemplo, se está mais azulada aqui, já está mais fria e, consequentemente, ela foi irrigada ou está com um nutriente maior. Que é correlação direta com a NDVI. Ó. Então, se está mais clara, está mais quente, então pode ser que ela tenha menos índice de vegetativo, ou seja, uma planta que está debilitada de alguma forma, ou está sob estresse. Então, vai fazer essa correlação. Ah, então, mas aí você precisa estar utilizando as duas câmeras, né? Não dá para utilizar só uma. É por isso que lá no final ali da apresentação tinha dois bytes. Aqui nesse ano 2020, a gente fez a coleta dos dois ao mesmo tempo. Entendi. Então, ali, tu tem a minha câmera termal, que ela vai primeiro, que ela vai mais alta, e aqui a câmera multispectral, ela vai mais baixa, né? E aí tem que deixar esse aqui ir na frente também, porque ele demora mais. E esse aqui vai mais rápido. Então, um vai atrapalhar na coleta do outro. Então, esse ano de 2020, a gente começou a fazer os dois ao mesmo tempo. E ali, você pode observar o ponto de controle e também fazer a amarração entre as duas imagens. Aí tem feita a coleta também de GPS desses pontos para fazer a amarração um em cima do outro. Então, a gente está usando a termal para fazer essa correlação direta.
É porque as duas câmeras são, né, bem caras, né? Eu não coloquei as fotos das câmeras, né? Isso foi falha minha também. Deixa eu pegar aqui a FLIR T420. A T420 é uma câmera de mão. Ela não é câmera para drone. É essa aqui, ó. Inclusive, se a gente for usar um gimbal, né, um estabilizador de imagem com ela, o gimbal vai ter dificuldade de estabilizar essa câmera, porque o centro de gravidade dela ela é deslocado. Acho que essa região que pesa mais do que essa região. Se você centralizar, ela dá problema. Então, a gente fez umas adaptações técnicas lá para poder embarcar ela de forma a não ficar forçando o drone. Ou o gimbal, né? Ou seja, não usa gimbal nessa câmera. É uma câmera. E o detalhe também dessa câmera é que ela não tem georreferência. Então, foi feito um projeto de iniciação com um aluno de engenharia de controle de automação para desenvolver o geotagueamento também dessa imagem. Vai ter uma técnica de geotaguear. Porque o custo dessas câmeras são altos. Então, a gente tem essa câmera aqui devido à parceria com a FMT, o professor Peter, né? E como ela não gera posicionamento de GPS, então tem que fazer essa adaptação para gerar esse mosaico aqui. Então, vai gerar esse mosaico aqui, ele é custoso. Não é tão simples, não. Sim. Aí se não tiver as referências ainda, né? Exatamente. E a Mica Sense, ela já é prova para isso. Inclusive, até um Phantom. Mica Sense. Até um Phantom consegue carregar essa Mica Sense. Sério? Que legal. Porque ela é muito leve. Aí a questão entra É diferente as pessoas, é difícil as pessoas embarcarem algo no Phantom, né? Geralmente usa a câmera mesmo, porque a câmera dele é muito boa. Cadê aqui? Red Edge. Mas aí não tem não é essa aqui ainda. A que nós temos é a mais antiga. Essa daqui essa aqui já tem a banda termal. Essa daqui. É Mica Sense Red Edge 3. Mica Sense Red Edge. Isso. O que é que nós temos? As imagens. Essa daqui. Eu tenho esse kit aqui. Então, aquele sensor que eu falei de radiação solar é esse daqui. Que já está integrado junto com o GPS. Só que antes de fazer o voo, a gente tira foto de uma placa que contém a reflectância solar, né? Que tem o quanto de imagem chega numa placa. E a placa não apareceu aqui nas fotos. Mas é uma placa do material bem específico, que reflete, de reflexão. Então, tira-se essa foto antes de voar. Com esse sensor de radiância, você consegue fazer vamos dizer, a correção radiométrica, que a gente chama. Isso via Python, existe uma biblioteca do Python para fazer isso. Que essa aqui é a ideia de trabalhar também aqui no doutorado. Fazer essa correção e fazer uma variação com machine learning. Tempo real. Muito bom. É isso aí. Bem, pessoal, então eu vou encerrar a gravação. Tá? Robson, muito obrigada pela participação. Esse seminário ele fica depois gravado disponível no Seminários do DC, tá? Acho que eu vou parar a transmissão aqui e a gente pode conversar mais um pouquinho.